Irmãos, irmãs, que bom estarmos juntos neste domingo, mais uma vez, por graça, por bondade de Deus, retomando com toda a igreja o tempo comum da liturgia. Quer dizer, as festas, as solenidades, elas terminaram. Domingo passado, com a solenidade da Santíssima Trindade, e na quinta-feira o Corpus Christi. E hoje o tempo comum, no seu 11º domingo. Então vai nos acompanhar o evangelista Mateus. E hoje estamos com ele no capítulo 9, versículos 36, até o capítulo 10º, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tempo comum é a igreja cuidando nas suas relações, no seu trabalho evangelizador, na sua ação pastoral, para compreender e comprometer-se sempre mais com Jesus, sua pessoa, seus ensinamentos, sua prática. No dia a dia, a partir dos afazeres, uma igreja que busca nele a sua santificação, para que o seu testemunho, a sua palavra, o seu ensinamento tenha credibilidade. Primeiro fato bonito do evangelho de hoje é a sensibilidade de Jesus. O evangelho diz que Jesus vê as multidões e elas estão perdidas, o povo está disperso. Jesus constata que são como ovelhas sem pastor, sem rumo, que não sabem para onde caminhar. Desse olhar, desse sentimento que Jesus tem de compaixão, não é? Ele vai passar a atitudes concretas. E as atitudes de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, em todo o Evangelho, são atitudes que acolhem, que levam em conta a pessoa, o modo como ela se encontra, a situação em que ela está. E ele é sempre alguém que acolhe e faz com que a sua palavra produza naquela pessoa ou nas pessoas que o cercam a vida. Retomem a alegria de viver. E quem procura Jesus, quem está sempre próximo de Jesus, são os pobres,
são os sofredores, não é? São os doentes, são aqueles que não têm ninguém por eles. São aqueles que não têm uma liderança positiva, uma liderança que congrega, uma liderança que inspira confiança. E Jesus tem presente que para conduzir aquela multidão, né? Multidão de quem ele se compadece, é preciso muita gente, gente de bem, gente que se disponha, gente que ame, gente que acredite. E aí ele vai dizer, a messe é grande, as exigências são grandes, o trabalho é grande, mas aqueles que estão no trabalho são poucos, portanto pedi. Olha, Jesus dizendo que nós precisamos nos dirigir ao Pai para pedir trabalhadores para a messe, não é? Trabalhadores que vão poder no final realizar uma grande colheita. Claro, esses trabalhadores não só são os primeiros discípulos, os 12 apóstolos, aqueles que ao longo da história foram dando sua adesão e se comprometendo com Jesus. Somos todos nós. Aqui aparece hoje no Evangelho o nome dos 12. Eles são a garantia de que o Pai estará ouvindo sempre a nossa oração, pedindo trabalhadores para a messe. Com eles, com esses 12, os primeiros, nós vamos nos juntando e vamos fazendo acontecer essa beleza que é a beleza da comunidade cristã. Todos nós somos convocados, todos nós somos convidados a, na gratuidade, trabalhar na missão que é de Jesus, que é dos 12, que é hoje do Papa, dos bispos, dos presbíteros, diáconos, agentes de pastoral, tantos animadores, em tantos modos de a igreja se organizar e ser comunidade. Então, todos somos convocados. Jesus não vai realizar sozinho a sua obra. O importante é acreditar, o importante é a nossa disposição interior. O importante é que nós nos despojemos e vivamos um pouco mais para o outro, com mais atenção, com mais solicitude para os doentes, para os pequenos, para os pobres, aqueles que batem à nossa porta, valorizando, apoiando aquelas instituições que promovem a vida. É assim que nós somos seguidores de Jesus. É assim que nós somos discípulos, discípulas, missionários, missionárias do reino dele. Não tenhamos medo. Ele chamou os primeiros apóstolos, ele chama hoje a cada um de nós. Nossa resposta seja sempre generosa. Ele a aguarda. E sobre todos, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.